Quando a gente é um espírito e a gente quer comunicar com o encarnado, a gente procura um aparelho, certo? Ou através da intuição, ou através da aproximação, mas costuma-se, dentro da religião de Umbanda, usar a incorporação, que é uma forma bastante ampla. Bom, então aqui vamos começar a conversar novamente com a rainha das sete saias, Ou Domitila. Domitila de Castro Canto e Melo. Isso mesmo. Era isso mesmo? Era isso mesmo. A, a grande Marquesa de Santos, ex, né? Nunca se torna ex, né? Aqui. Ah, na verdade, isso são coisas da Terra, mas eu tenho carinho porque foi uma experiência válida. Nossa, que coisa mais bonita. Então vamos lá. Por falar em coisa válida, é, diz que Pombogira ensina amarração. Ou que faz amarração. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, eu sou uma grande desamarradora. Não digo uma desamarradora de amarração. Se parecer para mim e precisar, a gente resolve a questão. Até porque eu acho que a amarração ela é um sequestro. Sequestro? Sim. Uhum. Como? Se uma moça de quem o senhor não gosta chega para mim e me pede para fazer uma amarração, ela está me pedindo para lhe sequestrar. Nossa, vai ter consequência, hein? Exatamente, para o senhor estar onde não quer estar contra a sua vontade por um feitiço. Mas Isso, tem um. Ah, pode isso, é, falar. um, isso é um grande abuso contra a lei do livre-arbítrio. Hum, E não, nós não fazemos amarrações. Nós entendemos como funciona o processo, desfazemos sim, mas existem seres que fazem, mas não somos nós. não somos nós, ou seja, a Umbanda não se presta a isso. Não. A verdadeira, não. E o que existe, então, em termos de magia, ou seja, não sei se é de magia mesmo, magia branca, que a pessoa medíocre pode. A medíocre é aquela que está na média, gente. Que pode aplicar. Mediana é melhor do que Tá, mediana. mediana. Pode aplicar na vida pessoal, em termos de melhora espiritual. Não sei se existe corpo fechado, a senhora saberá dizer, essas Vamos falar coisas. sobre magia? Vamos. Para que a gente possa falar sobre magia, a gente tem que entender um pouco da física espiritual. Hum, Todo elemento que eu vou usar para magia, esse é um assunto que eu gosto. Esse é um dos principais temas do meu interesse e é desse assunto que eu gosto bastante de falar. opa. Se eu falar demais, o senhor me corta. Não, pode falar. Fica à vontade. Para que a gente possa entender um pouco sobre magia, a gente precisa entender um pouco da física espiritual. Então, tudo aquilo que eu pego na mão como elemento de magia, instrumento de magia, eu preciso primeiro despertar a essência dele. Porque tudo aquilo que nós temos na Terra ou no espaço tem uma essência divina, uma essência vibracional. Então, tudo aquilo que eu for usar para magia, eu tenho que pegar ele na mão. Ou se for grande demais eu não puder pegar na mão, eu preciso direcionar o meu mental para ele. E preciso despertar com a força de Deus, com a força do meu orixá, com a força com alguma força espiritual a qual eu me ligue. Eu gosto muito de fazer pela minha própria força. Deus não está em mim? Sim, Então, eu faço pela minha força. Pela minha força divina, eu desperto a essência desse elemento. Eu torno esse elemento uma força viva, ativa, vibrante. Eu vou acelerar aqueles átomos, aquelas partículas, aquelas moléculas que estão ali, vou tornar aquilo brilhante, vou tornar aquilo vibrante, aquilo intenso, para que eu possa usar toda aquela energia, direcionar e dar uma determinação de magia. Então, o primeiro passo para que eu faça com qualquer elemento de magia, para que eu tenha o meu intento, é despertar a essência divina. Então, se eu pego uma erva, eu elevo o meu mental ao Criador e peço: Pai Criador,
peço nesse momento, na sua força e na minha força pessoal, que seja desperto a essência vegetal, a essência natural desse elemento, dessa erva, dessa pedra, desse metal, dessa folha, dessa flor, desse fumo, dessa cigarrilha, desse charuto, dessa bebida. Então, tudo aquilo que eu vou usar magisticamente o primeiro passo é que a gente desperte a essência daquilo. E os guias na Umbanda fazem isso todo o tempo. Quando o Cambone dá o charuto lá para o caboclo pega aquele charuto na mão, para um segundinho, ali ele está despertando a essência daquela folha, o fumo, que é uma folha sagrada, e que foi muito profanada, e por isso temos hoje o vício e uma série de problemas, porque toda folha sagrada, toda erva de poder usada, né, para abuso, ela acaba se transformando num vício e num problema. Nós temos aí todas as inas que vêm da natureza, a cocaína, nós temos o tabaco, que é uma erva extremamente curativa, extremamente usada pelos nossos xamãs de maneira sagrada e que foi profanada e que hoje nós temos aí um grande problema social com o fumo. Mas, sim, na magia, esses elementos são usados no seu aspecto sagrado. Então, o primeiro ponto que a gente deve usar para falar sobre magia é que um elemento, qualquer que nós tenhamos e que nós vamos usar na magia, ele primeiro precisa ser despertado na sua essência. Quando você despertou, você tornou aquilo mais vibrante, mais atuante, aquelas partículas foram aceleradas, aquilo pelo lado espiritual tem mais luz, mais brilho e mais ação. É acelerado. Isso, um copo d'água, seja o que for, você está ali acelerando, você está ali despertando a força divina que está ali latente, mas contida. Quando você desperta, ela começa a se manifestar. Tá. E depois? E depois você vai consagrar aquele elemento com um objetivo. E aí nós podemos falar sobre alguns elementos que vocês usam bastante e os principais objetivos que eles podem ter. Perfeito. Pode ser? Sim. Por exemplo, a vela, que é muito usada em todos os meios religiosos, os meios iniciáticos, é usado, se não a vela, é usado uma chama, é usado uma tocha, uma pira. O fogo, ele é usado. Quando o fogo é afirmado e ele é usado, ele é um elemento de portal. O fogo, ele vai sempre criar um portal interdimensional, um portal energético. Olha. Por isso, se eu quero consagrar um ambiente espiritual para trabalho, eu consagro esse ambiente, eu preparo esse ambiente, eu rezo, eu canto esse ambiente, eu consagro, eu acelero, né? A essência de tudo aquilo que tem lá, acelero, faço dele vibrante, faço dele luminoso, faço dele um ponto de contato entre a matéria e a espiritualidade. E o que eu faço? Que todo dirigente espiritual faz, ou quase todo, e que principalmente as casas de Umbanda fazem, eu vou lá e eu acendo uma vela. Ali eu estou mantendo aquela porta aberta. Eu estou mantendo aquele portal aberto, aquela comunicação interdimensional, eu estou consagrando e eu estou firmando, eu estou mantendo aberto. Existem trabalhos que você vai, acende uma velinha palito, e existem aqueles, né, geralmente nos altares, que as pessoas vão lá e firmam uma vela de 7 dias. Para quê? Para que aquilo dure a semana inteira e na próxima semana aquilo é renovado. Para quê? Para que aquele portal de comunicação interdimensional seja o tempo todo aberto e estimulado. E a gente nem sabe, né? Acha que o preto velho pediu para colocar ali uma velinha que é para iluminar, né? Iluminar o anjo de guarda, iluminar o santo. Na verdade, ele está mantendo e dando sustentação vibratória a um portal. Nossa. Simples, né? Mas é complexo. Simples. Simples, mas profundo. Outro elemento muito usado por vocês, a flor. A flor? Isso. Quantas vezes você já viu um guia tá dando amparo para uma pessoa, ele pede uma flor, ou ele vai lá no altar, ele pega uma flor, aí ele
imanta a flor e dá para a pessoa. Não é E mesmo? geralmente o que ele fala seguido de dar a flor para a pessoa? Ah, Deixa perto de você. ah, Deixa perto de onde você dorme, ou deixa no seu ambiente de trabalho, ou coloca na sua casa. E algumas vezes ele fala, quando começar a murchar, você pode até fazer um banho. olha que interessante. Por quê? O que que é a flor? O que que é a flor? A flor, o guia, quando ele pega na mão essa flor, ele vai, né, consagrar, ele vai ativar a força e a essência divina que tem naquela flor. E depois ele vai consagrá-la com uma finalidade. Qual é o Ah, aspecto? O que a flor traz em si? A flor, ela esparge, a flor, ela de maneira muito suave, muito sutil, ela vai espargindo aquilo para o qual ela foi consagrada no ambiente. Então um guia pode pegar a flor na mão, ele consagrou e ele ativou a força natural, a força vibracional, o aspecto divino que tem naquela flor. Então, de latente passa ativado. E aí você tá com a cabeça muito confusa, você está tendo brigas na sua família, você está tendo uma dificuldade de harmonia. Então ele consagra aquela flor para harmonia. Então enquanto ela estiver ali viva no seu ambiente, ela vai estar de maneira muito sutil espalhando vibrações de harmonia, ou de saúde, ou de calma, ou de concentração para quem precisa de auxílio nos estudos. Então a flor, ela vai espargindo levemente naquele aspecto dela muito sutil, aquela força pelo ambiente. E qual é a força? A que o guia direcionar, ou a que você direcionar, porque você também pode fazer isso. Se você pegar lá a sua florzinha no seu copo, pega a florzinha, pela força do Criador, pela minha força, eu ativo a essência divina desse elemento, tornando ele um elemento vivo e ativo espiritualmente. Eu consagro na força de nosso Pai Oxalá essa flor para paz na minha casa, para paz na minha mente, no meu ambiente de trabalho. E deixa a florzinha ali no copo. Enquanto ela estiver ali viva, ela vai estar passando aquela energia. Porque você não consegue ficar meditando paz, paz, paz o dia inteiro, porque você não tem mais o que fazer. é realmente. Mas se o senhor fez isso, você vai ter um elemento espiritual trabalhando pelo senhor 24 horas por dia, de maneira sutil, enquanto ele estiver ali. Isso o senhor fez um aparelho espiritual. Mas é uma florzinha no copo d'água? Sim, Nossa, coisas assim tão simples que não custa nada, né? Que não custam nada. exatamente. Então essa primeira ideia é imantar com intenção. Isso, tudo aquilo que você pega na mão, primeira coisa, você consagra, você desperta a essência viva e ativa espiritual daquilo. Segundo ponto, você vai imantar ele para aquilo que você quer. Para paz, para prosperidade, para alegria, para cura, para o estímulo, para a saúde, para aquilo que você quiser. E aquilo vai ter uma utilização. Outra coisa muito usada por vocês, Pemba. O que a Pemba, Pemba tem? o que que ela tem? O que a Pemba é? É um tipo um giz. Ela é calcário. Aham. A Pemba é calcário. O que é calcário? É solidez, é solo. Então, tudo aquilo que você risca com Pemba, ou aquilo que você faz numa Pemba, você está firmando, você está dando solidez, você está dando permanência. Solidez e permanência. Quando o guia vai riscar, ele não risca com giz de cera, com canetinha, ele risca com Pemba. Por quê? Porque ele está ali com aquele elemento que é solo, que é fixo, ele está ali dando permanência para o ponto, para o que ele está fazendo. Hum, entendi. Nada é à toa, tudo é muito pensado. A humana ela parece simples, mas tudo isso foi pensado pela espiritualidade. Toda a ritualística de vocês é pensado pela espiritualidade. O carvão que vocês usam na defumação. O carvão ele é altamente absorvedor. Então se eu pegar
eu ativar, né, a essência divina daquele carvão e eu colocar ele com algum um conjunto de elementos, eu posso até ensinar alguns conjuntos de elementos muito simples para que se faça quem tiver interesse de experimentar. Opa, ensina aí. Você determina ele como um absorvedor disso e daquilo, e ali você tem um elemento espiritual funcionando a seu favor, absorvendo. Claro que você vai trocar esse elemento de tempos em tempos. O carvão é um grande absorvedor. Todas as sementes todas as sementes múltiplas, o milho, o arroz, elas são multiplicadores. Então, se eu vou fazer uma magia com o objetivo de saúde, com o objetivo de concentração, ou disso ou daquilo, e ali, dentre os meus elementos de magia, todos eles despertados na sua essência e consagrados com aquela finalidade, o que as sementes múltiplas elas trazem na sua essência? Elas trazem a multiplicidade, elas trazem a multiplicação. Tudo aquilo que eu quero multiplicar na magia, multiplicar a defesa, multiplicar a proteção, multiplicar a alegria, multiplicar a harmonia, eu vou usar sementes. Eu posso usar o arroz, eu posso usar o milho, eu posso usar sementes secas, o girassol. Na sua multiplicidade, eu vou estar ali um elemento multiplicador daquele processo energético. Nossa, claro. Então, esse conhecimento já ajuda as pessoas. Sim, esse é o meu campo de atuação, é o campo onde eu gosto de trabalhar, esse é o objeto dos meus estudos. E se a gente pode estar aqui trocando, é sempre muito prazeroso. É mesmo? Outro elemento que é muito interessante, a água. A água é o elemento mais versátil que nós temos. Muitas linhas espiritualistas usam a água imantada. Por quê? Porque a água imantada, quando ela desperta, tudo que você imanta, primeiro você despertou a essência divina daquilo e depois você deu uma orientação, você consagrou especificamente. Então eu consagro essa água para a cura da dor de cabeça. E você usa aquela água sistematicamente num processo de tratamento, ela vai auxiliar na cura da dor de cabeça. Na cura de outra coisa mais séria, pode ser uma coisa muito simples e pode ser uma coisa muito séria, mas você pode usar. Eu consagro essa água, que é aqui a água do meu vaso da minha flor, para paz. Ela vai estar ali suavemente vibrando paz. O lago é parado, não é parado? Sim. Mas se você olhar aquela água, sai ali do meio do lago, é como se fosse uma onda muito suave que vai se expandindo, vai crescendo. Um círculo grande, vai crescendo. Se você for olhar a molécula da água, ela tem essa movimentação. E o processo energético dela também tem. Então, onde você tem uma água consagrada com uma finalidade, de maneira muito sutil, ela vai estar ali vibrando aquilo. Também pode ser feito com efeitos negativos. Aqui eu estou fixando briga. Mas claro que nós estamos aqui com o objetivo de criar um benefício social. Então, usem com sabedoria, mas a água é um elemento extremamente moldável. Outro elemento muito interessante é a pimenta. A pimenta é a representação do fogo. Porque se você não pode dar manutenção ao fogo tendo uma vela, às vezes você precisa colocar dentro de um móvel, às vezes você não pode ter uma vela em determinados locais ou em determinados momentos. Mas a pimenta, ela é quente, ela é fogo, né? Principalmente as vermelhas. Então a gente coloca uma pimenta simbolizando fogo, simbolizando o processo de esquentar, de aquecer, de queimar, de purificar, de proteger. Porque onde a gente põe fogo, aquilo que vem nos atacar, né? Que é a distância. Sim. Outro elemento que é um excelente condutor. E ele vai tomando conta do ambiente com aquilo que ele foi consagrado. E aí você vai entender porque isso vai tanto para os assentamentos de Exus. A aguardente. Se eu colocar álcool de cereais, eu vou lá no assentamento do meu Exu e coloco álcool de cereal. O que vai acontecer?
ele vai evaporar muito rápido. É. E quando eu coloco a bebida, eu não estou colocando porque o Exu vai beber. Ainda mais porque eu coloquei no assentamento vai um monte de coisa aí que não vai beber mesmo. Eu estou colocando aquilo para que aquele elemento que Aham. tem a sua força vegetal da cana, tem o seu processo espírito. Espírito é o álcool, né? Se você Ah, for olhar na química. ah. O, a base etílica, né? A base daquilo que vai evaporando. Mas se eu colocar álcool de cereal, vai muito rápido. Ou mesmo álcool de cana, vai muito rápido. Eu posso colocar o uísque, que tem o processo vegetal do malte, mais o álcool. Então, eu vou colocar ali um elemento que vai aspergindo pelo ar e pelo ambiente aquilo que eu estou ali firmando. Geralmente, no assentamento de Exu, eu estou firmando guarda, defesa, proteção, um portal de encaminhamento energético, uma série de questões nesse aspecto. Claro. Então, ali se usa essa aguardente ou esse whisky porque ele vai suavemente, de forma lenta e contínua, evaporando e tomando conta do ar, tomando conta daquele ambiente, criando toda uma aura de proteção e espalhando aquilo que está firmado naquele processo magístico. Se eu quero firmar alguma coisa, o que eu vou usar? Eu vou usar terra. Terra é firmeza, areia é firmeza, pemba, calcário é firmeza, pó de pemba é bastante usado. Eu vou usar o sal grosso, porque o sal grosso também é solo, é cristal, e além de dar o aspecto de firmeza, ele dá o aspecto de purificação. Nossa, claro. E, e o Metais, eu posso usar, geralmente a gente usa muito em firmezas de portas. Firmezas. Quem entende um pouco dessa magia, muitos dirigentes espirituais, eles entendem. Né? Muitas vezes eles até foram orientados pelos seus amparadores a fazer dessa forma, alguns não compreendem o porquê, mas fazem e têm excelentes resultados. O que vai muito em firmeza de porta? Vai corrente, vai azeite de dendê, que é um elemento extremamente quente, que representa o fogo e representa a energia na sua maneira mais agitada. Você tem carvão, você tem corrente, você tem prego, você tem espinhos, você tem elementos agressivos. Por quê? Porque se você coloca uma corrente, você coloca... Corrente é guarda. Se você coloca elementos mais agressivos, espinhos, navalhas, agulhas, pregos, elementos que cortam, você está ali, consagra ele e você dá a determinação magística e energética para que ele seja o corte de qualquer emanação mental, espiritual ou energética negativa contra a sua casa, contra o seu ambiente de trabalho espiritual. São elementos que vão muito nas firmezas de porta, vão pimentas, né? Ali, o que você pode fazer? Você está ali firmando a sua defesa, firmando elementos. Podem ser, se você usar uma pimenta, você está ali firmando fogo. Se você estiver usando elementos metálicos cortantes, você está ali firmando corte. Claro. Nossa. Quantos detalhes, né? São muitos aspectos que nós podemos usar. O fumo que é usado, você pega lá um cigarrilha, um cigarro, um charuto, um cigarro de palha, ou seja, aquilo que for, você consagra aquele elemento vegetal, você consagra aqueles elementos que ali estão e você vai dar uma ordem magística para ele. Eu ativo a força essencial disso, peço e determino para que ele se transforme num dispersador. Ele vai, né, tomar conta do ambiente através do ar, daquilo que eu quero. Paz, saúde, limpeza energética, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, calma, tranquilidade, sabedoria. E aí o guia vai dando a determinação magística que ele quer e soprando no corpo astral da pessoa. Por quê? Porque ele está ali dando
A ordem magística ele está ali dando a permanência. Se o guia vier te benzer e for ali com o seu preto velho, com o seu cachimbo, com o seu cigarro de palha, ele for dando a determinação magística de calma, ele vai te manter com um padrão vibratório de calma. E você vai sair de lá calmo. Por maior que seja o sofrimento que você esteja vivendo, ele vai te trazer uma calma para que você possa olhar as coisas com um olhar mais realista e achar a saída. E achar a saída? Sim, porque se você tiver calma, tiver um olhar realista, você vai encontrar melhores opções ou para resolver ou para lidar com aquilo. É, realmente. Porque a gente nunca quer lidar com as coisas. Não, você quer parar na frente do guia, que ele dê duas estraladas na sua frente e leve o problema embora. Você É. não quer amadurecer, se tornar adulto independente e saber lidar com aquilo. Você quer continuar manhoso e querer que todos resolvam os seus problemas. Geralmente é isso que nós encontramos. E quando a fumaça, o incenso. A defumação é o mesmo princípio, só que ela, além do princípio do dispersar um aspecto que você quer, porque na erva da defumação você dá a determinação daquilo que você quer, além dela tomar conta do ambiente com aquela vibração daquilo que você quer, ela também vai absorver do ambiente aquilo que é de negativo, porque ela traz o carvão e o carvão traz em si esse aspecto. A defumação, além dela estar expandindo, ela está absorvendo. O cigarro, o charuto do guia, ele está ali direcionando especificamente para o seu campo aquilo que exatamente você precisa. Para aquilo que precisa. Exatamente. A bebida, vamos falar sobre a bebida e o fumo na Umbanda, que é controverso. A bebida ela é usada no seu elemento, primeiramente vegetal e segundo no seu elemento alcoólico. Claro que sem abusos, eu acho que todo abuso é desnecessário. Mas ela é usada no seu sentido vegetal e no seu sentido alcoólico, porque o álcool ele tem uma qualidade de desorganizar os nossos processos, nossos campos energéticos. E quando tem alguém preparado para isso, magisticamente, energeticamente, ele vai reorganizar de maneira satisfatória esses campos energéticos. Quando você está bebendo no bar, você está só desorganizando mesmo. Mas quando você está dentro de um trabalho espiritual e o guia espiritual se utiliza daquilo, ele está desorganizando o campo energético daquela matéria para limpar o que ele precisa e reorganizar. O fumo, a gente não precisa de fumo. No dia que não tem nada para limpar, nem nada que eu queira direcionar especificamente para ninguém, eu não fumo. Quando precisa, a gente usa daquele fumo para espalhar pelo ambiente a vibração daquilo que a gente quer, ou para o ambiente, ou especificamente para o campo de uma pessoa. Se eu estou lhe dando um passe e o senhor precisa de saúde, ou de tranquilidade, ou de serenidade, ou de discernimento, ou de alegria, ou de estímulo, eu vou ali dar a determinação magística naquele fumo e vou soprar no seu campo para te trazer aquele processo vibratório. Vou te envolver naquele processo vibratório para te ajudar a melhorar de condição. Então, o guia espiritual, quando usa o fumo ou a bebida, ele usa nesses moldes. Desse jeito. Exatamente. E quando as pessoas passam pipoca na roupa? Tem gente que passa pipoca. É uma magia, né? Exatamente. O que é a pipoca? Ela é o símbolo máximo da transformação dentro de um contexto religioso. Porque através do fogo, ela é um bom comparativo com o processo humano. Através das experiências e através até de algumas mais chatas ou mais desagradáveis, que vocês chamariam de problemas, vocês se transformam em algo melhor, em algo mais cheio de potencialidades. Tá certo. Então vamos... A pipoca, ela é o símbolo da transformação. Então, ela, através do fogo, ela se transforma e
quando ela é passada, quando ela é consagrada ao orixá que a rege e ela é passada no corpo, ela traz o sentido de transmutação, de transformação de uma condição inferior para uma superior, né? Aquele que pode transformar toda doença em saúde, toda dúvida em certeza. É um processo magístico. Tá certo. Deixa eu perguntar algumas coisas para a senhora. As ervas que são passadas no corpo e todos esses elementos. Sobre o corpo, o tal do corpo fechado. Existe isso? Tem erva própria, procedimento próprio, ou é mesmo a sintonia que a gente emana? Tudo depende da sua sintonia, mas existem alguns aspectos que podem ajudar muito a você ter elementos externos que vão dar permanência à sua defesa. Se você quiser, a gente pode ensinar um pouquinho sobre isso. Quero. Então vamos lá. O seu guardião, o seu guardião é um ser espiritual que lhe assiste para lidar com aquilo que você não consegue lidar, certo? Sim. Aquilo que você não tem capacidade de lidar, ele lida por você. Aquilo que você tem capacidade de lidar, ele pode lidar, mas ele não lida porque você tem capacidade. Ele precisa respeitar a sua condição. Por mais que ele goste de você e veja que você está se ferrando, ele pode até te dar um toque. Mas ele não vai lidar por você com aquilo que você tem capacidade de lidar sozinho. Nunca. Então, existe um ser espiritual que nos assiste naquilo que nós não temos capacidade. Mas voltando para as nossas forças e para o nosso mecanismo, porque ninguém fala sobre isso. Isso é um grande mistério, é um grande segredo, isso é velado por uma série de ordens ocultas e eu quero abrir um pouco sobre isso. Vai ter gente brava comigo, mas eu vou abrir. Na graça de Deus. Nós temos um corpo de manifestação. Nós temos o corpo-alma, que é o nosso espírito. Só que ele se manifesta num veículo. Qual é esse veículo? Esse veículo é o que eu chamo de corpo de manifestação. Outras ordens chamam com outros nomes. Chamam de sombra, chamam de outros nomes. Eu chamo de corpo de manifestação. Esse corpo de manifestação é um conjunto dos nossos corpos. Nós temos um campo especial, que é o nosso corpo de defesa. Outro corpo, que é o nosso corpo mediúnico, é o nosso corpo para perceber as questões espirituais, as energias, os seres espirituais, tudo aquilo que nos cerca, nos comunicar com isso. Nós temos o nosso campo sensorial, que é o ligado à nossa sensualidade, à nossa atração, e atração que eu falo não é só no sentido amoroso. Uma pessoa que está com a sua sensualidade, com a sua sensória muito forte, ele vai atrair bons negócios, vai atrair bons amigos, boas oportunidades, ele vai estar com uma boa atração de tudo. Nós temos o campo responsável pela nossa integridade, que é o campo que vocês poderiam chamar de campo de saúde. Vocês têm um sistema de integridade, que é um sistema de defesa física, que defende vocês contra os vírus, bactérias, os parasitas, os invasores. Ele cuida disso. E ele só deixa de funcionar quando tem algo em você que não está funcionando legal. Ele vem te mostrar que você não está no seu melhor. Senão ele funciona perfeitamente. Você convive com a gripe todo dia. Todo dia você pega gripe? Não, pega só de vez em nunca. Quando dá sopa. E tem gente que tem tanta confiança que não pega. Passa anos e anos e anos sem pegar. Porque está bem treinado o seu campo. O meu campo mediúnico eu treino. Eu posso sair por aí incorporando à torta e à direita tudo que passar perto. Ou então eu falo, opa, o dono do meu corpo sou eu. Eu posso até compartilhar ele aqui, mas o dono dele sou eu. Aquilo que o pequeno lhe falou, cuidado com as suas crenças, porque se você acha que você carregando dentro do seu campo o espírito que está perdido, um espírito que necessita, ele vendo você e vendo as suas experiências, talvez ele possa melhorar. Cuidado, porque se no seu inconsciente tiver a ideia de que carregar os espíritos perdidos faz bem para eles e você é uma pessoa que quer fazer o bem, ele vai automaticamente abarcar todos os espíritos perdidos que tiverem por perto e vai trazer para dentro do seu campo mediúnico. Daqui a pouco o senhor está esgotado.
Se eu tenho crença de que eu tenho que ser uma pessoa bondosa e ajudar todo mundo, E aí? todo mundo que eu ver ferrado, eu vou puxar a energia dele para mim. São as pessoas que onde vai, pega tudo, sente tudo, carrega tudo, aí deixa o outro que estava ruim, né? Tirou aquilo dele e fica tudo com você. São geralmente pessoas muito bondosas, mas que acabam só se ferrando. Não é assim que se ajuda. Se você quer ajudar alguém, desenvolva qualidades que possam ajudar a pessoa a sair daquilo e até a se manter, né, ter crenças melhores, uma visão melhor, ajude a pessoa a melhorar. As que querem, as que não querem, você não se mete. Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Ah, mas a pessoa está sofrendo. Sim, você tem que respeitar o momento de sofrimento dela. Ah, você se alegra com o sofrimento de alguém? De forma alguma. Até acho uma pena. Mas eu entendo que aquilo faz parte do crescimento e da experiência dele. Então nós temos esses corpos. Nós temos o nosso corpo integridade, que é o que cuida da nossa saúde. Temos o corpo sensório, que cuida da nossa atração, do nosso carisma. Temos o nosso corpo mediúnico, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral. E nós temos um corpo que eu vou tratar hoje, que chama corpo de defesa, que é a nossa defesa astral, energética, mediúnica, psíquica. Nós temos um campo chamado campo de defesa ou corpo de defesa. Geralmente, esse corpo não é nem um pouco educado, nem treinado por nós, porque primeiro nós não sabemos que temos. E segundo, nós fomos educados para sermos submissos, obedientes. Mulher ainda é um pouco pior, porque nos educaram de uma maneira pior. Homem ainda tem um pouco mais de autonomia e de liberdade. Graças a Deus isso está mudando. E as mulheres menos, então ela está ali para promover um bem-estar geral, para cuidar de todo mundo, para cuidar da família, e ela se esquece. Então o corpo de defesa dela geralmente também está esquecido, não está defendendo, não está ali guardando cunhas e dentes. Ah, eu vou ser uma pessoa bondosa. Aquilo que se aproximar de mim, eu vou cuidar. Eu não vou cuidar. Cada um com a sua. As minhas forças são para mim. Então tem gente que vê alguém precisando, eu vou dar minha energia para você. Depois sai que não se aguenta. Você vai dar passe. Tem gente que gosta de dar passe à pessoa, dando passe. Nunca se dá a sua energia dando passe. Senão você vai acabar doente. Se você for dar passe em alguém, você vai usar sempre a energia da natureza, a energia universal, a energia de Deus, a que você quiser. Porque é tudo uma só, né? Vai do olhar e da cultura de cada um. Mas é tudo uma fonte só. Mas nunca dê a sua. Se você der a sua energia vital, você vai ficar desvitalizado. E muito cansado. Daqui a pouco doente. Daqui a pouco com problemas sérios de saúde. Por quê? Porque o seu sistema de renovação não dá conta de renovar a sua energia, porque você está dispersando ela toda. São coisas muito importantes para as pessoas, principalmente as mais sensíveis, para que elas saibam, mas isso não é divulgado. E vem aqui que eu te faço um descarrego, que eu te dou energia. Nós queremos promover uma independência e não uma dependência. Consegue compreender? Claro, claro. Independência. Então, nós temos esses campos. E eu vou te perguntar, pode parecer cruel. Mas como é que funciona o seu campo de integridade? Os seus anticorpos com relação aos vírus, bactérias e essas coisas. Como é que ele funciona quando esses seres entram em contato com o seu corpo? Realmente existe ali um choque de início. Eles vão lá e aniquilam, eles matam, eles cortam. A febre queima tudo. Eles acabam com aquilo. Por quê? Porque aquilo vai te prejudicar. Essa é a lei da natureza. Quando os vírus também são seres vivos. São, mas eles vão se instalar em mim e vão me matar. São eles ou eu.
sou eu. O seu corpo de integridade vai lá e mata eles primeiro. Uhum. É cruel? Não, é a lei da integridade, da sobrevivência. Nossa. É realmente. Se for aquilo que está dentro da natureza como um processo de equilíbrio, está dentro da naturalidade, né? Exatamente. Aí eu quero passar isso para o aspecto energético, mas você vai falar, nossa, então a senhora está sendo ruim? É, era italiano lá. O espírito, a energia negativada que se aproximar de mim, eu vou bater, eu vou cortar, eu vou afastar, eu vou espantar? Vai. Ai. Se você quiser, tá bem. Senão você pode ser um caminhão de lixo carregando todo o lixo que você quiser. Mas não precisa dessa atenção voltada para esse tipo de esforço, porque a própria ambientação psíquica e espiritual já cria, né, essa vibração que faz essa luta, como os anticorpos. Não, infelizmente não. Por quê? Ah, Isso poderia acontecer naturalmente, é. mas as crenças que se tem hoje são contrárias a isso. As crenças religiosas, as crenças filosóficas, as crenças familiares fazem com que esses campos sejam educados de forma diferente. Paternalistas, claro. Paternalistas. Tem muita gente que é sensível e fala, eu vou na casa de alguém doente, eu volto com tudo que a pessoa estava sentindo. Por quê? Porque a pessoa vai, a pessoa fica com dó, a pessoa se identifica e a pessoa abraça aquele processo energético e traz para si. Quando eu desenvolvo um pouco mais de respeito pela condição do outro, de independência e de força, e eu educo o meu campo psíquico e o meu campo de defesa, o meu campo mediúnico, dizendo, aquilo é dela, esse é meu. Eu posso até desenvolver ferramentas que vão ajudá-la a ter crenças melhores, padrões melhores, ajudá-la a viver melhor, mas se eu for carregar o peso dela, vão ser dois ruins. E aí eu não vou poder ajudar ninguém, nem a mim, nem aos outros. Então, as crenças que as pessoas trazem fazem com que elas peguem energias negativadas por aí, carreguem nos seus campos espíritos perdidos, negativados, fazem com que elas se identifiquem com faixas de sofrimento. Porque a pessoa que é alegre, a pessoa que é para cima, a pessoa que é cheia de vida, é vista como uma irresponsável, como uma leviana, como uma louca. A pessoa humana, a pessoa bacana é aquela que sofre. Fulano é muito humano. Ele sofre os problemas de todo mundo. Não é assim na sociedade atual? É. Por essas crenças, vocês acabam educando o seu campo psíquico para absorver tudo de todo mundo, abraçar tudo de todo mundo, e vocês acabam pegando energia negativa, espíritos negativados, identificação mental negativa toda hora. Você nunca está bem, nunca está inteiro. Eu só vou ser feliz quando tiver todo mundo feliz. Desculpa, então você não vai ser feliz nunca. Porque a vida é um constante campo onde as pessoas estão sendo estimuladas. E em alguns momentos desse estímulo, elas ficam infelizes porque não está do jeitinho que elas queriam. Porque elas são mimadas. E aí elas ficam infelizes. Se você esperar estar a sua família inteira rindo à toa para você ficar feliz, você não vai estar feliz nunca. Sempre vai estar com um problema, outro com pouco dinheiro, não sei quem ficou doente. Sempre vai ter. E você nunca vai ter paz. Nossa. E essa tal da paz que a gente, por ser uma sociedade paternalista, procura buscar em algum lugar. Que não dentro de si E mesmo. não há outro lugar que vai te dar, é você saber lidar com esses fluxos. Eu vou no terreiro, tomo um passo com preto velho e saio de lá em paz. É uma delícia. Mas dura. No dia seguinte, eu já tô com a minha cabeça atormentada de novo. Porque eu já tô pensando no problema da sogra do vizinho do meu irmão, que tá doente. Aí eu assisto o noticiário e vejo aquela coisa horrorosa, eu fico revoltado. Aí eu fico com dó das crianças lá na África que estão passando fome. Eu já entro naquela faixa. Aí eu encontro aquele meu colega do trabalho que está desestimulado, que está triste, que não tá não sei o que, eu vou lá, abraço ele, já dou um pouco da minha energia para ele, ainda pego aquele padrão vibratório dele, fico identificado naquilo, fico naquilo. Aí eu chego em casa no fim do dia, eu falo, eu não tô bem hoje.
Aí alguém te pergunta o que aconteceu, eu falo, não sei, mas eu não estou me sentindo bem. Porque você fez bobagem o dia inteiro, fez bobagem sem saber. Porque as pessoas não têm acesso a essa informação. Mas fez bobagem, elas não sabem como funcionam os fluxos de energia, do mental, do espiritual, do energético, do mediúnico, elas não sabem. E é isso que a gente quer ensinar. Então, o que tem um filósofo que diz assim, aquilo que você não sabe vai te machucar. Exatamente. E aí o que ocorre? Você falou, exatamente como nossos anticorpos, eles não precisam da gente pensando. Você fica pensando, se entrar algum vírus, você vai lá e mata. Você não fica pensando nisso. Nem lembra que eles existem. Ele funciona sozinho. Correto? Sim, sim, sim. Tudo natural. Quando eu durmo, meu coração continua batendo. Sim. Uhum. Você não precisa pensar, agora eu vou respirar, É, meu coração vai bater, o meu rim vai filtrar. Você não precisa pensar em nada disso. sim. Os nossos campos de defesa, nosso campo mediúnico, nosso campo de integridade, também deveriam ser assim. Mas eles seguiam pelos nossos padrões, porque quem faz a sua lei é você. Se você acha que ser uma pessoa caridosa é se identificar com os problemas de todo mundo, sofrer com eles, se você não tá todo mundo, as pessoas estão ruins à sua volta e você está bem, você é desumano. O que o hinduísmo prega? O que é o nirvana? O nirvana é um estado de espírito superior, elevado, em meio ao caos. Está todo mundo. O mundo está do jeito que ele é, porque ele está desse jeito. Mas você está no estado de céu pessoal. Você está no seu paraíso pessoal. O nirvana nada mais é do que um estado de equilíbrio avançado. O preto velho carrega o nirvana consigo. Você conta para ele a maior atrocidade, ele olha, pensa, daquele jeito calmo dele. E aí ele vai falar alguma coisa sobre aquilo, mas ele está em paz. Realmente. Entendi. É um estado de espírito. Mas se eu disser assim, quando a pessoa encontra tranquilidade íntima e é alegre porque reconhece em todas as manifestações uma aprovação para melhorar-se e permitir que as coisas aconteçam conforme Deus quer e participar na obra da criação segundo sua competência e capacidade. A pessoa tendo Quantas pessoas você conhece assim? Entendi. É que se alguém sabe Mesmo que ela disso. tenha tudo isso, Uhum. e ela achar que quando tiver alguém com problema, o campo, ela tem que abraçar, porque ela tem que ficar com dor, ela tem que se condoer, ela tem que entrar naquela faixa, o campo mediúnico dela vai abraçar toda a carga de quem chega perto, ela não vai se defender, as coisas vão entrar, vão invadir, ela ainda assim vai ter problemas. Mas esse grau ainda poucos chegaram. Eu, particularmente, conheço quase ninguém encarnado que chegou nisso e que mantenha. Porque chegar à conclusão na mente é uma coisa, agora manter na realidade é outra. Realmente. Tá vendo? Realmente, uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é aplicar. Então, essa sabedoria vem da aplicação daquilo que a gente sabe e a vivência da experiência. É isso? Exatamente. Para que a gente possa finalizar, porque a gente vem conversando, mas eu não ensinei aquilo que eu queria ensinar. Então, Então, esses campos existem, todos esses campos e outros, que a gente pode falar em momento oportuno, mas o campo que eu quero privilegiar hoje é o de defesa. Existe um corpo que é chamado corpo de defesa ou corpo guardião. Eu vou chamar de defesa para não confundir com guardião espírito. Porque você tem um guardião que é um processo energético seu e um espírito guardião. O espírito guardião lida só com o que você não sabe lidar. tá. O energético tem que lidar com tudo. Só que se eu tenho a crença de que não é para eu atacar, não é para eu me defender, não é para eu que eu tenho que carregar aqueles que precisam comigo, que ele não vai me defender, ele vai abraçar. Se eu quero ser bom e ser bom é carregar os espíritos que sofrem, porque eu estou criando um benefício, lá no meu coração eu quero ser bom, o que ele faz? Ele identifica espírito que sofre. Qual é o meu padrão de lidar com o espírito que sofre? Abarcar. Ele vai, ele recebe.
Se o seu padrão de lidar com o espírito que sofre é integridade, eu tenho que cuidar da minha integridade. Espírito que sofre, eu posso até, se perceber, faço uma oração, peço que seja direcionado, que seja recebido e que seja feito melhor por ele. Mas a minha integridade tem que ser preservada. Então, chega ali, a energia de espírito que sofre, ele barra. E Ou de barra? energia negativa, ele não deixa entrar no seu campo. Você não, Claro. e se ele estiver muito bem treinado, você não vai nem perceber. Não vai te fazer mal. Um processo energético desgraçado que alguém fez contra você. Isso é raro. Não, as pessoas não ficam fazendo tanta macumba assim. Muita coisa da cabeça de vocês. Mas se foi o caso, algo terrível contra mim, tudo aquilo que me fere, tudo aquilo que me ofende, tudo aquilo que me invade, tudo aquilo que é contra mim, eu quero treinar esse meu campo para cortar, para queimar, para defender, para afastar, para rechaçar, para fechar, porque eu não quero essas atuações em cima de mim, nem de espíritos, nem de energia, nem de projeção mental, nada contra mim o meu campo recebe. Porque eu me coloco em primeiro lugar. Por que o campo das pessoas recebe tanto? Porque elas são muito abertas para a opinião dos outros, muito abertas para a mente dos outros, porque elas se colocam em último lugar e aí elas recebem tudo. Elas querem a aprovação de fora, elas querem tudo de fora, e aquilo que vem de ruim de fora, elas também se abrem para aquilo. É um padrão de crença, um padrão de comportamento. E os nossos campos são guiados por esses padrões. Se eu me coloco em primeiro lugar e coloco a minha integridade em primeiro lugar, eu vou lidar com as questões, mas eu coloco a minha integridade em primeiro lugar, eu me garanto que eu tenho a minha integridade resguardada. Essa tal da integridade é o tal de dormir, tipo, que nem dizem assim, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você tem certeza que você vai dormir. Porque aí eu tô tranquilo. Pode vir macumba, pode vir gente falando mal de mim, pensando mal de mim, fazendo coisa pra mim. A minha força guardiã tá treinada pra cortar o que vier. Então eu não tô nem aí. Vou dormir em paz. O meu guardião tá muito bem treinado e muito bem orientado o que ele tem que fazer. Então eu vou passear no parque, vou comer batata, vou tomar meu vinho, vou fazer minhas coisas, cuidar da minha vida, vou trabalhar, sem me preocupar com energia, com carrego, com encrenca, com mandinga, com nada. Eu vou dormir em paz. Porque o meu corpo já está treinado para aquilo. Agora, nós podemos usar da magia para apoiar o nosso campo de defesa. Não existem firmezas que se fazem para Exus? Sim. Para guardiões, para suas forças de defesa espirituais? Também existem as firmezas que você pode fazer para suas forças energéticas de defesa. Ah lá. Um jeito muito simples de fazer. Eu vou aqui passar uma listinha de elementos extremamente simples que todo mundo tem. Você vai pegar terra, ou sal grosso, ou areia, algum elemento firmador. Algum elemento que seja solo, que seja firmador. Você vai pegar um recipiente, que pode ser de barro, pode ser de louça, né? Porque ali também é a terra, ali também é argila, ali tem o sentido do solo e do firmador. Esses são elementos que vão firmar, então eles vão dar firmeza, perpetuidade, estabilidade àquilo que você vai colocar de elemento, certo? Sim. Então, lembrando que todos esses elementos que eu falar, você vai ativar a essência dele e você vai dar o direcionamento que você quer dele. Então, para esses de firmação, você vai determinar que eles deem continuidade, estabilidade, firmeza para aquilo que você está colocando ali. Então você colocou o seu recipiente com terra, ou com areia, ou com sal grosso, ou com pedregulhos, calcário. Mas a terra, a areia e o sal grosso são ótimos para isso. O sal grosso, inclusive, além de firmar, ele também purifica. Então ele é interessante.
Você colocou ali o sal grosso como um firmador. Ali você pode colocar um elemento que seja cortante, um elemento que seja mais agressivo. Você pode colocar 7, por exemplo. Aqui, nós gostamos do 7, o 7 é cabalístico. 7 pregos, ou 7 parafusos, ou 7 espinhos, ou 7 agulhas, espetadinhos, com a lâmina para cima, dentro do pote com terra, com areia, ou com sal. Você pode colocar também pimentas, que representam o fogo. Você pode colocar também uma pequena corrente, que representa a guarda. Você, além de querer firmar o fogo e o corte, você também quer multiplicar a sua defesa. Então você coloca um pouco de arroz, ou de girassol, ou de uma outra semente múltipla. Então, qual é a determinação magística que você está dando? Sal firme e os grãos multipliquem o corte e o fogo. Qual é a finalização que você vai querer dar para isso? Que tome conta do ambiente, me guardando e me protegendo. Para que ele tome conta, para que ele vá espargindo, o que você pode colocar? Vamos ver se você já aprendeu. Pimenta. A pimenta ela é o elemento fogo, mas eu quero que todos os elementos que eu estou colocando ali tomem conta do ambiente na sua ação. O que vai espargir para o ambiente através do ar? A fumaça. Dá para eu ter fumaça a semana inteira ali? Não dá, fica estranho. Até porque eu não consigo ficar queimando, é até perigoso. Então eu posso ter algum elemento etílico. Ah, já sei. Vai evaporar. Tomando conta do ambiente, evaporando suavemente, levando aquele processo, aquela força para o meu ambiente. Então eu posso colocar uísque, posso colocar aguardente, posso colocar outros destilados. Certo. Posso colocar o saquê, posso colocar o araque, posso colocar outros destilados. Então qual é a determinação magística que eu dou? Firme e multiplique o fogo que queima e o metal que corta, né? A corrente que defende. Então, firme e multiplique o fogo e o corte na defesa do meu eu, do meu espírito e dos meus campos, e que isso tome conta do ambiente. Onde quer que eu vá, que esse fogo e esse corte me acompanhem, me guardando, mantendo a minha integridade. Uau. E aí você dá essa determinação magística. E qual é o grande pulo do gato? Geralmente as firmezas que você faz de tronqueira, você faz para os Exus amparadores espirituais. Esse você vai fazer para quem? Para a sua força guardiã. Então, eu peço e determino que esse seja um ponto de fixação e de reserva energética da minha força guardiã. Que ela tenha aqui um ponto trabalhando e multiplicando o fogo e o corte por onde quer que eu vá. Então que essa força tenha aqui esse ponto de apoio para poder me guardar e me proteger, me resguardar 100% das situações com plenitude, sem que eu fique pensando nisso. Eu fiz isso com muita firmeza, com muita fé, com muita verdade, vou viver minha vida tranquilo, porque as atuações contra mim vão ser cortadas. Não tenho que ficar chamando Exu a pombagira para me descarregar, porque eu nem deixo chegar em mim. Toda hora, né? Claro. Mas tem um processo, então. Não é assim, falar, eu sou bonzinho e pronto. Não. Aliás, o objetivo da gente é acabar com o bonzinho. Quero matar os bonzinhos. Quero gente boa. Gente honesta, gente que queira, né? Bonzinho é social. Bonzinho é um trouxa que tem mais é que se ferrar. Não fala assim. É sinônimo de conveniência, então. Bonzinho é um ignorante, ele precisa de ajuda para sair dessa condição. Claro, porque faz pela proposta daquilo que vai ganhar. Mas ele está sendo bobo. Ele está sendo massa de manobra. Ele está sendo usado pelas forças negativas. Eita. Porque as forças negativas querem mais que você fique pegando, que você fique identificando com coisa ruim.
Vamos acabar com o bonzinho. Eu preciso da minha integridade. Se eu for generoso e for uma pessoa bondosa, que eu quero colaborar com o bem-estar social, eu preciso estar íntegro, preciso estar lúcido, para que eu tenha ferramentas para ajudar os outros. Senão vai ser como? Então isso é muito importante. Hoje a gente pode passar muito pouco, mas pode passar a existência desses campos e que a gente pode, através das nossas crenças e da nossa visão, começar a fazer com que eles tenham um comportamento diferente. Porque a gente foi educado para um comportamento que faz deles nossos opressores e não nossos amigos. Do mesmo jeito, a saúde, no campo da saúde, existem firmezas que se pode fazer para a saúde, para a concentração, para a atração, para que você tenha uma sensoriedade melhor, para atrair melhores oportunidades, melhores condições. E eu ainda quero, eu acho os meios de comunicação como esse seu muito interessantes. E o nosso objetivo desse agrupamento espiritual é trazer esse conhecimento para que as pessoas tenham possibilidades, para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas sejam fortes. Mas vamos acabar com esse negócio do bonzinho. Vamos sermos bons, honestos conosco mesmos. Esse negócio da pessoa que se atrapalha ajudando os outros, ela não vai conseguir ajudar os outros, ela vai se atrapalhar e vai ser uma a menos podendo promover um bem-estar social. Agora sim, promover um bem-estar social. Então, como a senhora foi ligada à política, podemos dizer assim que esse bem-estar social estaria mais ligado à estrutura do grupo como um todo, fazendo o esforço com sabedoria que veio, né, do conhecimento aplicado da experiência, do que propriamente dizer assim, olha, eu sou bonzinho e tudo vai melhorar. Tem uma estrutura por trás e um esforço necessário. Ser bonzinho não melhora nada. Ser bonzinho faz de você uma marionete. Olha. Ser bom é outra coisa. Porque quando você é bom, você está conectado consigo, com as suas forças, com o seu talento, com a sua integridade, então você quer estar bem, para que você possa ter algo para dar e para compartilhar. Se você não tivesse nenhum conhecimento nem base para estar batendo esse papo comigo, você não ia poder estar fazendo essas perguntas, a gente não ia poder estar tendo esse papo, e isso não ia beneficiar ninguém. O senhor precisou buscar alguma bagagem para que hoje o senhor possa dividir. Então precisa que todo mundo busque sua bagagem para que a sociedade melhore como um todo. Mas não pode também deixar de prestar atenção que a unidade faz toda a diferença. Sem dúvida. Né? Jesus foi um só e aí o que aconteceu? Exatamente. Jesus era um que foi bastante egoísta, no sentido de amealhar conhecimento, amealhar coisas positivas, e dentro desse egoísmo, porque ele foi amealhar, ele foi a pessoa mais altruísta, porque ele era uma fonte que jorrava amor, fé e coisas positivas. Mas se você não tiver nada para dar, você não vai ter nada para dar. Isso é que a gente tenta conscientizar a todos. Fala de novo essa frase. Se você não tiver nada, se você não tiver construído alguma coisa para que você possa dividir com o próximo, se voltado para si e construído algo que você possa dividir, você não vai ter nada para dar. Você vai ser um saco vazio com muita boa intenção. Mas de boa intenção não se constroem grandes realizações. Precisa ter boa intenção e precisa ter bagagem para que se possam ser feitas boas coisas. Tá certo, então. Eu Perfeito. acho que é isso. Eu queria deixar um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Deixar um convite à reflexão, um convite a gente ter novas conversas e que a gente possa falar um pouco, não só comigo, mas com todos os amigos espirituais, com todo esse trabalho que você está fazendo, que se possa discutir um pouco dessas forças e possa discutir um pouco desses recursos para que eles sejam
massificados no bom sentido, que todas as pessoas tenham acesso a eles e que a gente possa compreender o quanto a nossa integridade, o nosso bem-estar e a nossa bagagem influi num bem-estar social. É isso que eu Uau. queria deixar hoje e falar da minha alegria em estar conversando com todos. Oh, graças a Deus. Fico muito feliz também. Rainha, a senhora foi aí uma alteza em termos de conhecimento, em termos de passar uns toques, uns aprendizados. E a gente percebe, mesmo a senhora sendo a rainha das sete saias, a senhora falou e se preocupou tanto quanto cada um de nós pode falar e se ocupar com o melhor. Exatamente. Ninguém Isso precisa de um cargo especial hoje. não. Todos nós somos especiais. Ah lá. E a sua mente, o seu padrão de pensamento e de sentimento, ele está influindo no mental coletivo. Então, quando você melhora, você melhorou a coletividade. Pensem nisso. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade da gente estar conversando e um grande abraço para todos aqueles que nos ouviram. Graças a Deus. Muito obrigado. Até breve. Até mais, compadre. Um grande abraço para você também. Lá no Epombogira. Graças a Deus. Jefferson? Henrique, eu vou falar com você um pouco sobre. As outras pessoas vão ouvir, beleza? Só para registrar novamente, eu sempre pergunto isso para os médiums. Você é médium há quanto tempo? Desde que nasceu, certo? Porque vem da família. Desde família, desde que me entendo por gente, eu já nasci dentro do trabalho espiritual, vendo minha mãe, meu padrinho, os amigos da família, todo mundo aí na prática da caridade, aí num sentido de espiritualidade, de uma nova consciência. Isso sempre foi bastante participante na minha vida e no meu dia a dia, e eu sou formado em Direito, mas eu acabei me voltando, eu tenho um outro lado profissional também, mas eu acabei me voltando para o sentido de procurar ajudar as pessoas, de procurar trazer as pessoas para uma condição mais bacana, de compreensão de si mesmas. E o meu trabalho é ajudar as pessoas a entender aquilo que nem sempre a gente entende. Então é sempre muito prazeroso e a gente tem aí a companhia de alguns amparadores espirituais que são terapeutas incríveis e que acabam ajudando muita gente nisso. A entender coisas que a gente não entende no nosso dia a dia e poder ajudar as outras pessoas também com isso. Perfeito. E quanto a essa entidade em específico, ela revelar que ela foi uma personalidade da nossa história, isso não causa uma certa pressão assim em você como médium? Olha, eu vou te contar aqui, eu, como homem, é estranho, lá no início da carreira mediúnica, você fala, eu recebi uma pombagira, um espírito tão feminino e que tem um brilho feminino tão forte, e é meio estranho no início. Hoje ela é, para mim, uma grande professora, uma mestre, alguém de quem eu tenho um orgulho tremendo. Eu estive recentemente existe um museu aqui em São Paulo, que é o Solar da Marquesa, que foi a casa onde ela viveu aqui, e que foi muito emocionante. E essa história é até curioso para mim, ela ter aberta, porque ela realmente, quando se apresenta para as pessoas, alguém quer saber um pouco mais dela, ela fala que foi Ludmilla, foi e viveu na época do Império. Mas ela não abria essa história para as pessoas, né? Ela só abriu para mim, para a Cambone dela, para pouquíssimas pessoas. E ela abrir assim publicamente é muito interessante e eu acho muito válido. Eu fico até emocionado que isso possa ser feito. Não tem nenhuma vaidade nisso, porque eu acho que todos os guias espirituais que vêm com todo mundo, muitos deles tiveram histórias na Terra incríveis. Então isso não traz nenhuma vaidade, até porque
muito mais representa aquilo que ela nos traz e passa de conhecimento hoje do que o que eventualmente ela possa ter vivido antes. Mas é muito interessante o convívio com ela e se lá no início da carreira mediúnica que eu comecei a trabalhar com ela era meio inibido, hoje eu tenho um orgulho tremendo em tê-la como amiga e como parceira de trabalho aí na seara espiritual. E já passou tanto tempo que você incorpora ela que hoje, independente do que nome esteja por trás ou história esteja por trás, a essência da entidade recebe de você o mesmo respeito que se fosse a Maria da esquina. E isso, até porque ela revelou isso não tem tanto tempo, e eu trabalho com ela já há muitos anos, e eu tenho muito orgulho, hoje ela é uma grande parceira, é uma professora na casa, ela é mestre, assim, e na minha casa eu tenho uma coisa que, isso vem muito do seu cacique, que é o nosso mentor, a gente tem muito hábito de, depois do trabalho de passe, atendimento, fazer uma grande roda e vir um guia espiritual para fazer um bate-papo aberto como esse, e onde todo mundo tem a oportunidade de perguntar o que quiser. Então eu acho isso super saudável, super bacana e é muito gostoso, porque a gente aprende muito. A gente aprende muito, graças a Deus. Então tá bom, vamos aguardar uma outra oportunidade de falar com uma outra entidade que trabalha no seu oráculo espiritual. E eu quero agradecer aí, em nome do diálogo com os espíritos aí, essa A gente sua. fica contente, espero que possa ter contribuído aí com o seu registro, que você tem muita coisa bacana e a gente fica feliz em poder, de alguma forma, participar e ajudar. Então, e essa disposição sua de estar com a gente, essa sua. Parece que você é uma pessoa que carrega com você, assim, sempre uma alegria, assim, sincera. Ah, é sempre muito gostoso a gente estar em contato com os amigos espirituais e podendo difundir um pouquinho de coisas que. Porque eu acho que assim, é muito importante ter conhecimento espiritual, mas eu volto esses conhecimentos espirituais todos para a prática. Eu já fiz estudos ocultistas de outras coisas, é muito importante, muito gostoso, muito interessante você saber o simbolismo de vários símbolos fechados, herméticos, é muito gostoso, mas o que isso vai trazer de aplicação prática? Isso eu aprendo muito com os guias espirituais. Vamos para o que vai trazer uma melhora na sua vida prática? E é isso que a gente gosta de passar. Isso traz uma felicidade muito, muito boa. Graças a Deus, meu querido. Então, até uma próxima. Falou, Jefferson, um abração para Muito você. obrigado.